Você sabia que tem ambiente que inflama o seu corpo sem você perceber? A gente já falou em outros vídeos sobre isso, né? Existem problemas relacionados a ambientes, como por exemplo, o excesso de eletrosmog, a falta de grounding, falta de aterramento, né? Isso pode, ao longo do tempo, claro, né? Não é uma coisa que vai acontecer em uma, 2 semanas, ele leva um tempo. Ele pode levar a problemas relacionados à inflamação no corpo. Existem alguns estudos já evidenciando que o excesso de eletrosmog pode sim ativar processos inflamatórios no corpo, pelo menos auxiliar nesse processo de inflamação crônica, né? A gente sabe que a inflamação é uma coisa, é uma resposta do organismo, né? Ela é natural, mas quando ela é crônica, quando ela é excessiva, aí a gente pode ter problema. E pior é que muita gente tenta tratar o organismo, o que faz bastante sentido, né, claro, mas continua vivendo no mesmo lugar que adoece ele, né? Às vezes, a gente sabe que não tem como você sair daquele ambiente naquele momento que você tá vivendo, né? É difícil, a gente compreende isso. A gente tem que tentar, se for possível, melhorar o ambiente. E a biofísica, ela tem ferramentas que podem auxiliar, né? Mas de um modo geral, é importante você ter essa consciência, ter essa percepção de que o ambiente que você está vivendo pode sim ser uma das causas, ou talvez até a causa principal da tua inflamação, tá? Perceba isso. Geralmente ela está ligada ao excesso de eletrosmog, à falta de ground, à falta de aterramento, tá? Existem casos mais raros assim, que pode estar relacionado à geopatologia, né? Energias telúricas em desequilíbrio. Mas de um modo geral, geopatologia, apesar de ser uma realidade, não é uma coisa tão normal assim. Na minha opinião, o corpo não responde só ao que ele come, ele responde também ao ambiente que ele vive, né? A gente já falou sobre isso lá nos outros vídeos e vamos continuar falando. Um dos fatores que a gente pode levar em consideração é o ritmo, né? Nós temos aí a antroposofia de Rudolf Steiner, né? Que é uma escola de conhecimento que eu admiro bastante. E nós já falamos sobre ela aqui em outros vídeos também. E um dos fatores que a antroposofia aponta como sendo um fator preponderante na nossa saúde é o ritmo, né? A medicina tradicional chinesa, ela também fala sobre a importância do ritmo na nossa saúde, né? O ritmo circadiano, o ritmo do dia e da noite, o ritmo das estações, o ritmo de trabalhar na hora de descansar, tem hora para trabalhar, tem hora para descansar. Tudo isso são ritmos. Se você for ver bem na nossa vida, tem um monte de coisa que tem ritmo. E a gente tem que respeitar esse ritmo, né? Eu falei outro dia, em outro vídeo, que a gente tem que imitar a natureza, né? Não é só ir lá no campo e ficar embaixo da árvore, isso é bom também, muito bom. Mas a gente tem que imitar a natureza no sentido de viver como a natureza, segundo as regras da natureza. E uma das regras dela, sem dúvida, é o ritmo. E é interessante a gente ver, observar como que o corpo consegue absorver o ambiente. Quanto mais tempo ele vive nesse ambiente, mais ele vai absorver, tá? Se você passar lá meia hora, uma hora, um dia, talvez, dependendo da situação, você não absorva tanto. Com algumas exceções de ambientes pesados, que a gente sai de lá pesado também, né? Com aquela sensação de peso no ombro, peso aqui atrás da nuca, e às vezes até coisa pior, né? Mas, de um modo geral, o excesso de ruído, quando você vai num ambiente que está muito ruído, eu, por exemplo, né, detesto ir em restaurante que você tem que ficar fazendo leitura labial, porque você não consegue ver o que o seu amigo, a sua esposa tá falando, então tem que fazer a leitura labial. Isso acaba irritando, você sai de lá irritado. Você vai num lugar para se distrair, descansar, sai de lá irritado. Ao contrário, num ambiente que tem uma música suave, com um volume adequado. Esse é só um exemplo, tá, que eu estou usando. Então, o excesso de ruído, terrível. Excesso de tela, a gente sabe que a luz do celular, a luz do computador e da televisão, ela tem uma frequência que não é muito saudável, né, para o ser humano. Então, o excesso de tela, principalmente antes de você ir dormir, é terrível, né? Deveríamos evitar ao máximo, mas infelizmente o que está acontecendo hoje em dia é que 90% das pessoas, antes de dormir, o que elas estão fazendo? Estão no celular, né? E aquela luz branca azulada, ela não é interessante. A pessoa que vive trabalhando, é difícil, né? Como é que ela vai fazer? Ela precisa do ganha-pão. Mas ela está sofrendo ali um excesso de tela. O que pode ser feito nesse caso do excesso de tela para a pessoa que trabalha e não tem outra alternativa? Existem filtros para você colocar, né? Existe, de novo, o smog que pode ser neutralizado com alguns aparelhos. A gente já falou sobre isso. Podemos falar de novo. Existe a questão do aterramento importantíssimo. Tudo isso vai ajudar. Os ionizadores
negativos, de íons negativos, tudo isso ameniza, não vai eliminar 100% do problema, mas vai ajudar bastante e toda ajuda ela é bem-vinda. Estímulo o tempo inteiro, né? É outra coisa que não é legal que tem nos ambientes. É muito estímulo. Você tem um estímulo de vez em quando durante o dia, não vai fazer mal. Mas a gente vive um tempo em que a gente tem estímulo todo o tempo, todo o tempo, todo dia. E tudo que é excesso na vida não é bom, né? Então, um ambiente cheio de estímulo, isso vai estressando o corpo, vai estressando a mente, né? Vai superestimulando os sentidos, e isso não é nem um pouco saudável, para ninguém, mas especialmente para as crianças, né? Aí vai falar, pô, a pessoa é hiperativa, mas é lógico, né? O excesso de estímulo que ela tem. Outra coisa, tensão emocional constante. O ser humano tem capacidade de lidar com tensão emocional, ele foi feito para isso, né? Agora, tudo que é demais é prejudicial. Tudo tem limite na vida, né? Se você vive constantemente tenso emocionalmente, sendo agredido emocionalmente, se autoagredindo emocionalmente, vai chegar uma hora que o corpo não aguenta mais, né? E aí a cobrança vem, e vem em forma de doença, vem em forma de desequilíbrio, né? Então, a tensão emocional constante no ambiente, ela não é nem um pouco saudável. Ambiente pesado, né? Isso tá muito relacionado à tensão emocional constante, né? Ambientes pesados, já falamos sobre isso também. E você sente, na hora que você entra ali, você percebe que aquele ambiente está pesado. Pelo contrário, quando você entra num ambiente gostoso, um ambiente leve, você também sente na hora. Importante você ter essa percepção. É saudável você ter essa percepção para que você possa se proteger, para que você possa escolher, fazer boas escolhas, né? Isso é muito importante. E uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus clientes e para os meus alunos, né, que o sistema nervoso, ele não vai desligar só porque você se acostumou com um ambiente pesado, um ambiente não saudável, né? A gente entende que existem situações em que é difícil, né? Você tem que trabalhar ali, é o seu ganha-pão, e é difícil, é complicado, a gente entende isso, né? Mas se for possível, e eu acho que até na maioria das vezes procura melhorar o seu ambiente. Procura melhorar o ambiente que você vive. Isso é muito importante. Não dá para você falar de saúde sem falar do ambiente, né? Um ambiente saudável, um ambiente leve, um pouco eletrosmog, porque nenhum hoje é impossível, né? Mas pelo menos um pouco eletrosmog, um ambiente que não tem ali uma energia telúrica em desequilíbrio, né? Aí nesse ponto, um bom radiestesista pode ajudar. E a NLS também tem um recurso para você detectar esse tipo de energia na pessoa, não no ambiente, mas na pessoa, o que já é uma boa ajuda, né? Enfim, um ambiente saudável. Muito importante se você quiser pensar em saúde, você pensar também no ambiente.